Sempre nas minhas aulas eu gosto de trazer alguma coisa da literatura. Às vezes não tem nem a ver com biologia, mas nesse caso tem muito a ver com o momento que nós estamos passando agora e com ecologia. Então, eu gostaria muito de ler um trecho e deixar como um questionamento, como uma inquietação. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro é do Ailton Krenak, um líder indígena e ambientalista muito importante para os nossos povos de origem aí e para o nosso ambiente. E escritor maravilhoso, eu sou fã dele, e eu li esse livro essa semana e fiquei muito inquieta, e eu queria dividir um pouquinho essa inquietação com vocês. Então, eu vou ler só um trecho, né? Lógico que não dá tempo de ler o livro todo, mas fica aí uma dica de leitura para vocês, tá? De inquietações sobre o nosso momento atual. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados, no mínimo, do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com a sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Ideias para adiar o fim do mundo? Esse título é uma provocação. Eu estava no quintal de casa quando me trouxeram um telefone dizendo: estão te chamando lá, da Universidade de Brasília, para você participar de um encontro sobre desenvolvimento sustentável. A UNB, Universidade de Brasília, né, tem um centro de desenvolvimento sustentável com um programa de mestrado. Eu fiquei muito feliz com o convite e aceitei. Então me disseram: você precisa dar um título para a sua palestra. Eu estava tão envolvido com as minhas atividades no quintal que respondi: ideias para adiar o fim do mundo. A pessoa levou a sério e colocou isso no programa. Depois de uns 3 meses, me ligaram: é amanhã. Você está com a sua passagem de avião para Brasília. Amanhã? É amanhã. Você vai fazer aquela palestra sobre as ideias para adiar o fim do mundo. No dia seguinte, estava chovendo e eu pensei: que ótimo, não vai aparecer ninguém. Mas, para minha surpresa, o auditório estava lotado. Perguntei: mas todo esse pessoal está no mestrado? Meus amigos disseram: que nada. Alunos do campus todo estão aqui querendo saber essa história de adiar o fim do mundo. E eu respondi: eu também. Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto o seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra. E passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja a natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Então, eu deixo aí para vocês esse trecho do livro do Ailton Krenak com essa provocação. E quem puder e conseguir, leia o livro, que é muito legal. Vamos lá para a aula.
Esse é um outro trecho de um outro livro. No final, quando eu mostrar a tela, eu mostro o livro para vocês. Quando abrir a tela, é um livro que fala sobre o projeto Genoma Humano. Eu gosto bastante desse livro. E a escritora, que é a Lígia da Veiga Pereira, escreveu no livro. Em fevereiro de 2001, o sequenciamento do genoma humano foi publicado. A sequência completa foi determinada e está disponível na internet para qualquer pessoa lê-la. E aí, o que a gente faz com isso? E o que isso traz de bom ou ruim para a gente? O que quer dizer isso? O que quer dizer essas sequências de CGTIA? O que isso significa na prática? O que a humanidade faz com isso? Com o final do sequenciamento, concluiu-se que o genoma humano é constituído por cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos, distribuídos nos 22 autossomos e nos cromossomos sexuais X e Y. E daí eu coloquei aqui um cariótipo, que é como que estão organizados, ou quais são os cromossomos que a gente tem aí na formação de um ser humano. E por que ela fala 22 autossomos e o cromossomo X e Y? Do cromossomo 1 ao 22, nós não temos cromossomos sexuais. Os sexuais são o X e o Y. No caso do cariótipo feminino ou de uma mulher, 2 cromossomos X. No caso do cariótipo masculino ou um homem, um cromossomo X e um Y, é o cromossomo 23, aquele último. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, os pares, né? Par 1, par 2, par 3, 4, até o 22. E o X e o Y. Autossomos são os cromossomos que não são sexuais. E os genes que não estão nos cromossomos sexuais. No caso da mulher, não tem o Y, são 2 cromossomos X. Mas, como que essas sequências de bases, vocês já viram como o DNA se organiza nas nossas células e do que ele é feito, né, das bases nitrogenadas, e que essas letrinhas, na verdade, representam essas bases nitrogenadas e a sequência delas. Então, em todos os seres vivos que têm DNA, porque tem vírus que só tem RNA, mas a grande maioria tem DNA no seu código genético, o DNA é isso aí, é a molécula formada pelo ácido fosfórico, pelo açúcar e pela base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina ou timina. O que vai diferenciar um indivíduo do outro é a sequência que essas bases estão nessas moléculas de DNA e, lógico, que dependendo do indivíduo, eu vou ter mais ou menos molécula, mas o Flávio já até falou em outra aula que a quantidade dessas moléculas não tem a ver com a complexidade do indivíduo, né? Mas, enfim, essa sequência de bases vai ser diferente. E lá no ano de 2001, eles conseguiram decifrar a sequência todinha desse DNA dos seres humanos, com um projeto chamado Projeto Genoma Humano. Eu vou pular esse daqui. Bom, apenas 3% dos 3 bilhões de bases do genoma humano correspondem a um gene.
O sequenciamento do genoma humano mostra a nossa relação de parentesco com outros seres vivos e facilita o sequenciamento genético de seres de importância econômica e médica. O que isso quer dizer, né? Esse primeiro item aí. Apenas 3% dos 3 bilhões de pares de base do genoma humano corresponde a genes. Todo aquele sequenciamento que eles fizeram, eles observaram que daquilo tudo, muita coisa é regulador ou não vai interferir exatamente na produção da proteína. O que vai realmente codificar a produção de um RNA e da proteína são 3% daqueles 3 bilhões de bases que foram sequenciados. E esse segundo item, o que ele quer dizer? Já há algum tempo, a classificação dos seres vivos vem mudando um pouco. Essa classificação, a classificação feita por Linneu, ela considerava a semelhança entre os seres vivos, mas não considerava o parentesco. Isso vem sendo estudado e vem mudando, e agora parece que realmente eles estão usando o filocode, né, que é uma forma de classificação que considera profundamente o parentesco entre os seres vivos, porque a classificação que o Linneu fez não considerava os estudos de Darwin. Considerava que os seres vivos tinham semelhança, mas que não eram parentes. E sequenciar esses seres vivos pode facilitar essa comparação entre parentescos. O sequenciamento do genoma humano mostra a nossa relação de parentesco com os outros seres vivos. E também vai facilitar o sequenciamento. Agora que eu tenho o know-how, né, de fazer esse sequenciamento, eu posso ir sequenciando todos os seres de importância econômica que eu acho que é necessário saber o código genético dele. Márcia. Oi, pode falar. Uma coisa legal, você pode voltar no outro slide só para mim? Posso. Nossa. Uma coisa legal também que a Márcia falou, essa parte dos 3% dos 3 milhões de pares de base, foi como ela falou mesmo. Então, só 3% do nosso genoma, ele é funcional, né? Ou seja, correspondem aos genes que vão codificar alguma proteína, né? A gente sabe que o restante do nosso genoma ainda está sendo estudado e a gente não sabe muito bem o que faz. Algumas partes do genoma é região regulatória, que vai regular a expressão de alguns genes. Alguma parte também é uma região que a gente chama de região intrônica, que a gente ainda não sabe muito bem o que serve, né? Mas essa relação de parentesco é muito legal, né? Vários estudos estão trabalhando com isso. E também em relação à filogenética. Antigamente, como a Márcia falou do Linneu, a classificação dos seres vivos era dada através da morfologia. Então, eles agrupavam seres vivos de acordo com a morfologia desses indivíduos, não de acordo com a genética que é compartilhada entre eles. E alguns estudos mostraram que organismos morfologicamente parecidos, quando você faz o sequenciamento deles, você encontra indivíduos distintos, né? Então, por exemplo, na minha faculdade, um pessoal trabalhou com peixes. Aí eles pegaram duas espécies que morfologicamente eram idênticas. Aí, quando eles fizeram um cariótipo para observar os cromossomos dessas duas espécies, que aparentemente era a mesma espécie, eles viram que
em uma espécie ele tinha mais cromossomos do que a outra, mostrando que, na realidade, são espécies diferentes, embora morfologicamente sejam a mesma espécie, né? Então, o sequenciamento, a biologia molecular tem ajudado na identificação de novas espécies também. Então, E pode essa continuar. parte da importância econômica e médica, a gente vai abordar mais para frente também, que é uma coisa muito legal ligada à biotecnologia. Então, então até para rever alguma, né, como você falou, bem legal esse exemplo, Flávio, até para rever algumas coisas, né? Tem uns livros de biologia, quando eu dou aula, que trazem trazem ainda aquela classificação de 5 reinos, né, que é utilizado ainda nos livros de biologia, e que trazem algumas diferenças entre o filo, aliás, o reino protista ou proctista, que dá muito problema no entendimento, porque não está muito bem explicado, e que a gente tem que pesquisar para esclarecer um pouquinho isso, porque o novo entendimento que o proctista traz tem mais a ver, né, com a filogenética do que com as semelhanças, e agora então está muito mais evoluído, mas isso ainda não chegou nos livros didáticos, né? Então, isso era uma dúvida muito frequente dos alunos. No estado, a gente tem a apostila e também tem o livro, e cada um traz de uma forma. Isso gerava muita confusão. Mas daí eu falava que a taxonomia, né, a classificação é uma coisa que se modifica conforme a gente vai tendo tecnologia para investigar os organismos, e aí vai se modificando cada vez mais, a gente vai tendo a tecnologia, vai conhecendo o gene dos organismos e vai podendo reorganizar essa classificação, né? É isso aí. E aí, a partir de todo esse conhecimento genético, muita coisa já era feita e foi melhorando, e muita coisa foi surgindo. Nós estamos num tempo que está tendo uma grande transformação genética no mundo, e que foi potencializada pela tecnologia aí, pelos computadores, né? Porque eu imagino que seria impossível fazer esse mapeamento genético se não tivesse computador. Imagine a quantidade de bases presentes no DNA de um ser humano para você organizar isso num texto físico, né? Se não tivesse computador, que eu imagino que seria impossível. Então, a tecnologia também traz essa facilidade da gente mexer com essas pesquisas. E o melhoramento genético, apesar de ser feito há muito tempo, não com a manipulação direta do gene, mas com a escolha de indivíduos que tinham melhores características do nosso interesse, já iam acontecendo. Hoje em dia, dá até para você escolher, né, esse gene que vá manifestar essa característica, e daí você pode escolher o gene que lhe seja mais atraente ou para consumo ou para produção no caso, vamos pensar em carne e leite. Um gado que seja interessante na produção de leite, ou um gado que seja interessante na produção de carne. Antigamente, isso era feito escolhendo os animais que tinham as características melhores e deixando que eles fossem
os animais utilizados para fazer o cruzamento. Nos vegetais também. Esse exemplo aqui dos vegetais, na verdade, foi um melhoramento que foi, no começo, natural, do teosinte para o milho. E aí o milho surgiu porque do teosinte para o milho, a modificação aí das espigas, no começo foi natural mesmo. A semente melhor ia se adaptando ao ambiente que foi caindo das montanhas, né, a semente. E quando chegou depois numa determinada espiga, isso foi sendo feito pelo ser humano para melhorar a qualidade da espiga. Então, a gente tinha uma espiga com as sementes irregulares, e hoje a gente tem aquelas espigas maravilhosas com as sementes enormes e super regulares, porque o ser humano foi escolhendo a espiga que tinha mais... que era mais igual, né? Que tinha a semente mais... Me fugiu a palavra agora, mais adequada, mais adaptada, né? Mais adaptada e faz o cruzamento com essa planta. E hoje a gente tem até um melhoramento aí, você podendo escolher a semente e fazer híbridos, né? E a gente tem empresas responsáveis por esse melhoramento a Embrapa, por exemplo, que vai produzindo várias sementes de milho com condições cada vez mais adaptadas ao ambiente e ao consumo, porque são bonitas e tal. E, ao mesmo tempo, a gente tem um grupo de pessoas resgatando as sementes originais, né? Assisti uma palestra de uma índia que fez um trabalho de pesquisa de recolher sementes aí em várias regiões e guardando essas sementes como patrimônio aí desses povos ancestrais. Você quer falar, Adriano? Então, na verdade, eu ia falar só um pouquinho a respeito. Bom dia, né? Que eu tive um problema técnico e eu entrei agora. Então, assim, na verdade, também esse melhoramento ajuda muito em regiões onde não se conseguia produzir determinados alimentos, né? O caso, por exemplo, de uva lá no Nordeste, né? Uva é uma planta que se adapta a regiões frias, né? Maçã. Então, esse melhoramento ajuda em que essas regiões consigam também produzir esse tipo de frutos, tipos de alimentos, né? Ou mesmo um animal, né? Que tenha uma prevalência melhor no ambiente frio, adaptá-lo ao ambiente quente, tá? Para a produção também, para melhoramento, para ocupação, né? Falta de espaço, alguma coisa assim. Então, se ocupa outros lugares para essa produção. Um exemplo que eu trabalho, que eu estou mais envolvido, é batata. A gente está produzindo batata lá na Bahia, lá na Chapada Diamantina, lugar que é totalmente diferente, né, do que seria realmente o original para se plantar batata. Né? É isso aí. E o Instituto Biológico, o Adriano trabalha no Instituto Biológico, pessoal. O Instituto Biológico, você sabe que ele foi criado por causa da batata inglesa, né? Sim, e do café também, né? Então, as instituições... instituições... Tem o maior cafezal urbano daqui da América, da América, né? E a gente pouco conhece, né, esses institutos que estão aqui na cidade, que fazem parte, né, do nosso... Pouco conhece, pouco se procura saber ou visitar, né? Sim, sim, sim. Essa história do milho é muito interessante, né? É muito similar com a história da banana também. Que poucas pessoas sabem que, por exemplo, tem espécie de banana que tem semente. Né? E foi melhorando a ponto de chegar em uma espécie que não tem semente. Né? Mas, por exemplo, a banana que tem semente, por exemplo, você não consegue comer ela praticamente. Sim, ela não tem como, né? Porque é como se fossem uns carocinhos de mamão
ao longo da fruta inteira. É bem interessante até. Chega a ser bonito, né? A banana com que tem a semente. E às vezes os alunos, quando você está falando de reprodução, perguntam, mas e a banana, né? Aí a gente fala, não, essa banana foi melhorada geneticamente. E aí é uma coisa, por isso que eu coloquei essa parte, a ideia de melhoramento genético é muito nova. Então, eles não acham que selecionar o indivíduo e reproduzir aquele indivíduo que foi selecionado seja um melhoramento genético, porque eu não estava mexendo tecnicamente no gene, né? É a mesma coisa da clonagem, né? Minha avó já fazia clone. Sempre brinco dessa forma. E quando a avózinha pega lá uma rosa e corta os galhos e cria novas mudas, isso é clonagem. É clonagem. Então, eles não porque têm é o mesmo visão, material, né? Então, eles usam um nome mais sofisticado, né? Micropropagação. Isso. E aí, qual é o problema disso, eu acho? Quando a gente não explica direitinho isso. As pessoas acham que são coisas diferentes. Então, que um clone é uma coisa muito diferente. Não, né? A gente tem aí muitos clones. Mas coloca como se fosse uma coisa, lógico que é extraordinário você pegar uma célula da mama de um mamífero e clonar, é extraordinário, mas é a mesma, é o mesmo gene que a vó do Adriano, é a mesma coisa de pegar pedaço da rosa e fazer muda, né? É transferir o gene do mesmo jeito. Lógico, uma técnica diferente, mas... Quando você fala em clone, né, eles já imaginam aquele laboratório fechado, todo mundo de máscara, todo mundo vedado, né? É uma coisa escabrosa, assim, né? Seres transgênicos. A gente teve... eu já dava aula na época que os transgênicos surgiram, e a gente teve uma loucura no começo, quando começou a se falar de transgênicos, primeiro porque a maioria das pessoas não entendiam o que era, eu acho que ainda não entendem, e segundo porque a gente consumiu muito transgênico sem saber nem que estava consumindo. E o que é esse transgênico? Ele é muito perigoso? Ele não é perigoso? O que é? Bom, transgênico é quando você pega o gene de uma espécie e transfere para outra espécie. Isso é perigoso? Já faz muito tempo que o transgênico é utilizado e a gente ainda não tem tantas respostas sobre isso, né? Poucas evidências, né? Porque o que... então eu comi e não morri. Tá, ok. Mas o que isso... Eu pensando na ecologia, eu pensando na cadeia alimentar, eu pensando no controle de populações, o que isso faz naquele ecossistema, ou naquela população, ou... essa proteína que está sendo produzida por outra espécie, então tem a interferência dos genes da outra espécie, modifica alguma coisa na cadeia alimentar? Causa problema para alguma das populações que participam desse mesmo ecossistema? As respostas ainda são muito pequenas sobre isso, né? Por isso, uma grande força dos agrupamentos ambientais contra o transgênico. Alguém quer falar alguma coisinha? Porque depois eu vou falar da parte econômica disso. Quando eu fazia a disciplina de biotecnologia na faculdade, faz muito tempo. Não tanto tempo quanto eu. O professor... deu um exemplo muito bacana. Então, por exemplo, em algumas plantações que nasce
que cultiva alguma coisa e nasce ervas daninhas no meio da plantação, eles faziam transgênicos, né, do cultivo que eles estavam fazendo, que eram resistentes a um herbicida. Um herbicida não, um agrotóxico para matar as ervas daninhas. É a soja, né? Por exemplo, que acontecia isso. Aí, quando eles jogavam os agrotóxicos para matar, acabava só matando as ervas daninhas, né? Porque as outras plantas eram resistentes. Né? E a resistência ela veio decorrente à transferência, né? De um gene de uma espécie, geralmente é de bactéria, que eles transferem para uma planta. Né? Mas tem outros casos, como o Adriano falou, por exemplo, de você fazer uma espécie sobreviver em um ambiente que geralmente ela não sobreviveria. Por exemplo, morango. Morango, e você plantar morango num lugar de clima frio, geralmente o morango ele não sobrevive. Mas existem algumas espécies que foram modificadas que hoje em dia se dão bem em um ambiente frio, né? Então, e aí, o que aconteceu também? Acontece que a mesma empresa que consegue fazer o transgênico resistente ao agrotóxico é a mesma empresa que vende o agrotóxico e que tem um monopólio aí na agricultura. E que daí tem um outro problema que é o monopólio estatal aí no mercado, né? Então, eu vendo a semente, eu vendo o agrotóxico e beleza. Então, não é apenas a técnica para modificar os impactos ambientais que isso causa, mas os impactos sociais também, né, que isso causa. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e ser pensado para a gente decidir se a gente escolhe um governante que dá maior importância para as corporações ou para libera o uso desses agrotóxicos ou tenta fazer leis que diminuam o monopólio estatal. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? Quando você está estudando, às vezes, no ensino médio, claro, né? Muitas vezes o aluno não formou ainda essa consciência de responsabilidade ambiental e social, mas é muito mais complexo e muito mais profundo do que a gente imagina. Então, saber exatamente do que é que você está falando, o que é que você está comendo, em quem é que você está votando, também perpassa por entender essas tecnologias e entender o que é que está acontecendo no meio ambiente, né? E às vezes a gente escuta principalmente hoje no ensino médio, uma pouca importância para algumas matérias, né? É muito triste isso, mas lógico que é muito mais importante, primeiro, que todo mundo saiba ler direito e contar direito, mas a nossa vida não é feita só de letras e números, né? Tem uma responsabilidade nossa sobre coisas que estão acontecendo, que se a gente tivesse mais informação, seria muito melhor para escolher o que a gente realmente quer para a nossa vida e o que a gente realmente quer deixar para a vida dos nossos filhos. Mas isso é uma outra conversa, né? Mas é muito legal a gente saber sobre tudo isso. Então, só falando um pouquinho do que eu estou mais envolvido no momento, né? E assim, para mostrar isso que a Márcia está falando, né? O Brasil, toda batata que a gente usa no Brasil, a gente tem que importar sementes de fora. Tá? Então, a batata que você come hoje, antes dela se a batata você compra no sacolão, na feira, em qualquer lugar, a semente dela veio de fora. Né? Então, nós temos algumas empresas que são líderes no mercado, ou seja, tem ela e ela, né? Então, o que ela determinar é o que vai acontecer quando você for na feira, quando você for no sacolão, né? E um desses grandes gargalos que a gente tem mesmo no Brasil é isso. É ter que comprar semente de fora, importada, da Alemanha, de outros lugares, né?
para plantar aqui no Brasil. Então, lá eles não têm terra para plantar, a gente tem bastante para plantar, né? Então, a coisa casa legal para eles, né? Então, eu tenho o produto e vocês têm onde plantar, né? E essa questão das políticas e tal sempre envolve muito dinheiro, né? Então, você imagina a comprar batatas, sementes lá para trazer para o Brasil, aí aqui no Brasil vai processar isso, vai plantar isso e só vai conseguir ter batata numa segunda geração dessa batata que veio. Então, eu tenho que pegar a semente, dessa semente eu planto, e é dali que eu vou retirar o que eu posso mandar para a indústria ou o que eu posso mandar para o mercado, né, que é o que a gente consome, né? Então, você imagina o que teve de trâmites para chegar até o seu prato lá, a sua batata que você está comendo. Então, é só para embasar um pouco mais do que a Márcia falou aí. E é o que, no final, quem paga isso lá na feira somos nós, né? Porque tudo isso custa e alguém tem que pagar, né? E aí o nosso alimento sobe de custo por causa disso. Tanto é que a gente tem buscado tecnologia, né, e adaptação para reduzir esse custo estimativa mais ou menos, que 60% do valor do que a gente paga na batata é questão da semente. Então, quando o produtor brasileiro vai plantar essa semente que ele comprou lá, ele já tem uma perca, vamos dizer assim, de 30% de tudo que ele for plantar. Então, se ele planta 100 hectares, 30 hectares ele sabe que ele vai perder ou por praga, ou por intempéries, ou pelo clima e essas coisas, né? Então, ele tem que tirar a porcentagem para pagar os insumos dele, que é adubo, pessoal para trabalhar, máquinas, essas coisas, e ainda disso tirar o lucro para ele. Senão não vale a pena trabalhar só para trabalhar, né? Então é mais ou menos por aí também, né? E a gente tem tentado produzir as sementes aqui. Tá caminhando, tá uma coisa legal. Uma outra hora eu falo disso aí. Ótimo, Adriano. Até na época que começou a aparecer os transgênicos, a Super Interessante, a revista, fez uma reportagem que era muito engraçada. Eu usava muito a gente pediu algumas revistas, eles doaram, e eu usava muito na sala de aula, chamava Seres Frankenstein. Então, era batata e outro vegetal junto, a maçã com a laranja, então parecia que estava fazendo um Frankenstein, né? Só para chamar atenção, né? Não é isso. Banana cor-de-rosa, umas coisas assim. Mas teve também umas coisas meio esquisitas. Eles transparência, Sim. slide. Estamos. Tá, o Note não estava ligado na energia, caiu a energia, eu não vi por causa do slide. Mas aí, obrigada, hein, gente? Voltei. Então, né, eu estava falando lá da revista que era engraçada, que trazia os alimentos. Os alimentos Frankenstein. E tinha uma foto que saiu num jornal também que era um rato que tinha uma orelha. Então, o pessoal ficava horrorizado com aquilo. E tinham também alguns ratos bioluminescentes, né, que brilhavam, tipo vagalume. Então, teve umas coisas bem assim. Só que, no caso, os ratos eram reais, né? Tinham sido feitos mesmo esses seres transgênicos. Agora, isso daqui é só uma ilustraçãozinha. Clonagem. A primeira clonagem de vertebrados que a gente teve
notícia, né, que foi foi da Dolly, né, que era de uma ovelha. Eu vou colocar aqui de um animal, de um boi, né, que é comercialmente aí utilizado, não que a ovelha não seja, mas a gente tem mais contato com o rebanho bovino, para falar também que a clonagem também é feita para pensar nesse melhoramento dos produtos utilizados pelos seres humanos. Então, o que eles fazem na clonagem? Pega a carga total de gene de uma célula de um ser, pega um óvulo, tira a carga genética do óvulo, que seria metade de uma carga genética, né, só a feminina, coloca essa carga genética completa e põe esse óvulo para se desenvolver, no caso da Dolly e do boi, no útero de uma fêmea. Tinham vários equívocos na época da clonagem, principalmente por causa daquela novela. Tinha uma novela, chamava O Clone. E na novela, o cara clonado e o clone tinham praticamente a mesma idade, né? Aí o pessoal fala, nossa, professora, mas agora vão copiar. Eu falei, gente, se fazem um clone de um ser humano, vai nascer um bebezinho. Quando esse cara tiver grande, você já está mais velho, né? Não é? Na novela, o ator aparecia mais velho, mas muito próximo, assim, do clone. Então, isso gerou muita coisa fantasiosa na cabeça das pessoas, né? Então eu falava, gente, clone já existe, né? Pode falar. Eles teriam que, tipo, a criança teria que ser clonada criança, para ter uma realidade de idade, né? Para assim, crescer mais próximo, né? E aí eu falei, e para que isso, qual seria a utilização prática disso? Também produzir indivíduos comercialmente mais vantajosos, né? E depois teve um boom aí de fala sobre clonagem de ser humano, talvez um médico italiano estivesse clonando, e depois eu nunca mais escutei falar sobre isso. Vocês têm alguma outra notícia sobre isso? Olha, eu costumava, né, na época que eu dava aula assim no estado, pedia para eles assistirem o filme A Ilha, né, que é uma coisa meio, claro, é um filme, tá, pessoal? Mas assim, era uma das coisas que se especulava que seria assim, para clonagem humana, seria o significado para clonagem humana, né? Não vou dar spoiler do filme, mas quem quiser assiste, né? Fizeram uma pergunta aqui, o Ricardo. Professor, eu vi um comentário falando que a carne industrializada causaria consequências maiores do que os alimentos com agrotóxicos e transgênicos, né? Eu acho que ele quis dizer. Você consegue falar um pouco sobre? Então, eu acho que tudo, assim, não tem o que causa mais problema ou menos problema. Cada um tem um tipo de problema, né? A carne industrializada, a gente sabe que os animais também utilizam muitos remédios veterinários aí para... E hormônio? O hormônio, eu não sei, Adriano, você saberia falar alguma coisa sobre o hormônio? Tem um vídeo que fala muito sobre o hormônio do frango, né? E aí tem uma coisa assim, tipo, se você comer vai morrer. Eu acho que não é nem... as coisas não são nem assim. 880, né? Tem um problema? Claro que tem, né? Tudo tem um problema. Mas pode falar aí. Então, na verdade, assim, antes, por exemplo, antes, assim, 10, 15, 20 anos atrás, um frango, para sair do ovo para o seu prato, era em média 45, 60, 90 dias. Né? Quando você queria um frango, era 60, 65. Né? Hoje, né, com a tecnologia, os insumos, os aditivos que eles têm aí, o frango, você tem o ovo, 28 dias está no seu prato.
Tá? Então, que mágica que eles fizeram? Não é mágica, pessoal. Tá? De alguma forma, eles estão fazendo, implementando alguma coisa, né, nessa alimentação desse bicho para ele ter esse desenvolvimento mais rápido. Hormônios, tá? Vitaminas, hormônios. Se isso no animal dá esse avanço de desenvolvimento, de ganho muscular, de ganho de peso, essas coisas, quando você se alimentar disso, alguma parte disso vai ser transferido para você. Isso não tem jeito. Tá? Você não consegue eliminar. Ah, eu só quero a parte boa do que eu vou comer. Não tem isso, não dá. Nosso corpo não é tão seletivo assim, né? E isso vai se acumular de alguma forma no seu organismo. O que ele vai causar pode ser uma gama de coisas, porque cada indivíduo vai responder de uma forma diferente, tá? Pode ser que alguém tenha problema de desenvolver um câncer, desenvolver uma anemia, desenvolver... Isso são muitas variáveis. Alergias, né? Alergias. Tá? Então, é complicado mesmo quando a gente começa a entrar nesse assunto. Tá, mas eu como frango a minha vida inteira. Beleza, você vai continuar comendo frango o resto da vida também. Num determinado momento vai te causar alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Mas, de qualquer forma, você está assimilando isso de alguma forma. Quando você come, você utiliza-se, né, da alimentação para isso, para buscar fontes de energia, fontes que vão metabolizar no seu organismo e transformar em alguma coisa para você se manter vivo. Né? É isso. Mas a gente pode lutar para serem criadas políticas que diminuam essa utilização, né? A gente teve há muito pouco tempo a liberação de muitos agrotóxicos aí que não estavam sendo usados. Então, isso é possível. Eu não deu para escutar, Adriano. Cortou um pouquinho sua fala. Ah, tá. Então, num decreto só teve um dia que liberaram 52 novos. Então. Né? De uma canetada só. Né? E, por exemplo, um agrotóxico que tem muita acumulação no organismo, nossa, ele é uma beleza, né? E dura 20 anos no ambiente. Então, se usou muito, por exemplo, no Vale do Ribeira, na região ali de registro, né? Que tem grandes plantações de palmito, por exemplo, né? Lá só se usava o tal do Furadã, que é o produto que eu estou falando. E assim, hoje ele é proibido, hoje ainda bem que ele ainda está proibido, né? E não deixaram ele passar dessa vez aí. Mas assim, pesquisas mostram que esse Furadã que foi usado há 20 anos atrás está atuando até hoje. Lá no solo você tem indício ainda desse agrotóxico. E por influência que a gente tem na nossa casa, às vezes. Olha, meu pai faz desse jeito, eu vou fazer também, meu filho vai fazer também, tá? E na agricultura é assim, o avô dele usava Furadã, o pai dele usou Furadã e ele, hoje, tenta usar Furadã. Se ele achar, ele usa. Por quê? Porque o avô dele passou a vida toda usando, o pai dele usou e ele, para manter o negócio dele lá, para manter a produção dele, manter o meio de sobrevivência dele, vai usar também. Mesmo que não tenha, assim, com o conhecimento que já tem hoje de, olha, o que o seu avô usou está aí até hoje, né? E o pessoal não tem essa consciência ainda. Então, também é difícil a gente falar o que é pior e o que é melhor. Tudo tem o seu grau de problemas e de benefícios. Então, o que a gente tem que saber é que então eu não vou mais comer a carne porque o vegetal menos melhor do que a carne. Eu acho que tudo é muito ruim. E a gente precisa lutar para as coisas melhorarem, tanto a carne quanto os vegetais. E se eu tenho a opção de consumir uma coisa orgânica, por exemplo, porque, como o Adriano falou, infelizmente não é uma opção para todo mundo, né? É claro que eu vou tentar consumir uma coisa orgânica, né? Tanto na parte vegetal como na animal. Aqui um exemplo aí da clonagem, né? Assim, só para ilustrar com o desenhinho.
Então, tira lá uma célula do animal, transfere para o óvulo, de onde foi já tirado o conteúdo nuclear, e vai inserir no organismo de uma fêmea, no útero, né, da fêmea, para ela desenvolver, e aí nasce o clone. O Adriano falou uma coisa muito legal, que não, eu vou fugir um pouquinho do assunto aqui, mas eu acho legal falar, que o nosso corpo, ele não seleciona, né, o que é bom e o que é ruim, né? Então, eu como a carne com hormônio, e esse hormônio pode sim ficar no meu corpo. E isso vem muito de uma prática. Eu sou professor de ciências também, e eu sei que isso acontece, lá das aulas de ciências do fundamental, que quando está falando de digestão, fala assim, o que é a digestão? Você se alimenta, o corpo aproveita o que é bom e elimina o que é ruim. Então, às vezes o professor, para facilitar o entendimento, fala isso, mas isso causa muito problema para a gente depois em biologia, né? Não sei se você já passou por isso, Adriano. Para tirar isso da cabeça dos alunos depois é muito complicado, porque eles vieram... Não, mas assim, não tem... o corpo só vai ficar com o que é bom. Como que ele escolhe? Vem escutando isso, né? E aí eles vêm com essa ideia. Não, o corpo... Se isso fosse verdade, quando você é envenenado, você não ia morrer porque o corpo ia eliminar, né? E não é verdade isso. Então, o corpo absorve tudo possível que ele consegue absorver e elimina o que não é possível absorver. Seja isso ruim ou bom. Seja isso agrotóxico, seja isso hormônio, seja isso veneno, seja isso um vegetal super nutritivo e orgânico, tudo, né? Isso era uma coisa. Aproveitando o gancho aí, pelo contrário, né? Às vezes a gente acaba sendo enganado, né, com determinados produtos que prometem uma coisa e o nosso corpo não assimila isso. Né? Vitaminas que não sei o quê, que vão melhorar o seu... o corpo vai pegar o que ele consegue, o que ele vai ter de subsídios para metabolizar aquilo. Você pode tomar 1 quilo de vitamina F aí, C, por exemplo, não vai ficar no seu corpo. Então, É igual, eu gosto muito da parte de nutrição, né? Então acompanho muita nutricionista, né? Mas nessa parte esportiva. E é bem como o Adriano falou, né? A nutricionista contando um caso de um cara, daqueles caras marombas que vai pra academia. Ela falou que o cara, no almoço, ele comia um frango inteiro. Meu né? Deus. Ele comia um frango inteiro porque ele queria proteína. Mas daquele um frango inteiro que ele comeu, quanto que ele vai absorver ali? Quanto de proteína o intestino dele consegue absorver? Então, era a mesma coisa dele ter comido muito menos, né? Uma boa parte vai ser excretado, porque o seu intestino não vai conseguir absorver, né? Quando o pessoal também, esses complementos, suplementos vitamínicos, né? Às vezes eles são modificados para o corpo absorver. Eu não sei como funciona muito bem isso, mas sei lá. Aí falava assim: você tem que tomar não sei quanto suco de laranja. Besteira, né? Porque não vai absorver tudo isso, a não ser que você esteja tomando apenas pelo teu prazer no paladar, né? Mas tem uma certa quantidade que o organismo não vai absorver, né? Vai eliminar, então. Enquanto a pergunta do Ricardo, ele perguntou assim: professor, é possível ficar monstrão sendo vegano? Porque diz que é muito necessário consumir carne para treinar e tal. Olha, eu conheço pessoas que esteticamente são bem saradas e tal, e elas têm uma alimentação vegana, né? A gente sabe que os
que os vegetais não têm todos os aminoácidos necessários, né? Então, muitas das vezes, quando a pessoa é, por exemplo, vegano, independente se ele pratica esporte ou não, né? Alguma atividade física ou não. Ele geralmente faz uma suplementação. E sem contar na predisposição genética também, né? Não adianta... Sim, correto. Porque tem gente que fala assim, eu não procure desculpas, né? Eu era assim e fiquei assim, né? Mas tem tudo tem um limite, né? Tem toda uma predisposição genética, né? Mas então, consegue sim, tendo uma boa refeição. Sim, o que às vezes a gente vê muito, e esse ser vegano é muito novo pra gente, né? Quem não faz parte de uma comunidade que já vem há muito tempo pensando nisso, mas o vegetariano que ainda consome algumas coisas animais, uma imagem que ficou muito, que eu acho também que é uma coisa meio comercial, era sempre mostrar esses vegetarianos muito magros, pálidos, né? E que não é verdade. A pessoa que faz uma suplementação, que cuida da saúde, que faz atividade física, tem gente que consome carne e tem uma aparência assim muito pálida e magra também. Então, uma coisa, eu acho que a diferença é a pessoa cuidar da saúde e fazer atividade, e comer ter uma dieta legal e ter uma vida legal que respeite a sua saúde ou não, né? Né? Agora também não dá para o cara estar na vida louca e querer ser super saudável. Pois é. Tá louca lá, come um frango e quer resolver o problema dele. Tudo que é ao extremo é ruim, né? E aí você vê lá, comeu não sei quantos claras de ovo. Meu Deus, né, gente? Aí o cara só come clara de ovo. Será que esse cara é feliz na vida dele? Umas coisas assim muito radicais, né? O radicalismo é ruim sempre, eu acho. É isso. O que vai influenciar na vida dele se ele tendo uma atitude de comer, sei lá, só proteína, só vegetais? Isso vai determinar o equilíbrio que ele tem nesse meio aí, né? Tudo bem, ele vai comer só proteína, mas se ele vai ficar sentado no sofá o dia inteiro, né? Que parâmetro que ele está usando, né? Esse é o grande problema. É isso aí. Então, esses genes que nós temos e que pode ser utilizados aí na engenharia genética, no melhoramento genético, na mutação, no transgênico, ele pode sofrer também alterações, mutações. Então, olha, são alterações do código de bases nitrogenadas do DNA, que originam novas versões. E tem uma coisa errada aqui. Novos alelos de um gene. Essa mutação também criou-se uma ideia de que mutação, principalmente por causa de histórias aí, né, e de filmes, que essas mutações sempre eram artificiais, né? Não, gente, ela acontece o tempo todo no nosso organismo. Então, elas podem acontecer espontaneamente ou produzidas por agentes externos. Um exemplo de uma mutação que é produzida por agente externo foi quando a bomba atômica caiu lá no Japão, que causou mutação nos genes de muitos japoneses sobreviventes. E que essa mutação genética foi nas células reprodutoras, né? Porque a mulher, quando ela nasce, ela já nasce com todos os óvulos formados. O homem não, ele vai formando o espermatozoide ao longo da sua vida sexual, depois do início da puberdade, né? Quando ele fica sexualmente maduro, ele vai produzindo os espermatozoides, mas a mulher não. Quando ela nasce, ela já tem todos os óvulos, que são as células reprodutoras dela,
produzidas. A partir da maturidade sexual, ela vai começar a liberar, a amadurecer e liberar essas células. Então, se ela tem uma exposição à radiação muito forte, porque radiação a gente tem exposição, né, direto. Agora, numa intensidade muito forte, como por exemplo, de uma bomba atômica, de instrumentos de raio-x, quando a mulher em muito assim, constante, né? Ela pode ter uma alteração nessas células germinativas. E o homem pode ter alteração nas células que vão dar origem às células germinativas. Então, lá no Japão, acabaram nascendo crianças com problemas de má formação recorrentes dessa radiação a que eles foram expostos e que alterou geneticamente esses indivíduos. Mas, e aí é uma coisa muito extrema, né? Agora, a mutação normal, que acontece naturalmente, ela pode ser deletada e pode nem ter tanta influência assim na produção de proteína do indivíduo, porque tem algumas sequências que condicionam a entrada do aminoácido e que, se mudar, vai continuar condicionando a entrada desse aminoácido, porque tem sequências diferentes. Não sei se vocês lembram daquela tabelinha que o Flávio mostrou quando a gente estava estudando o DNA e produção de proteína, mas as trincas de bases que codificavam a entrada do aminoácido não eram sempre exatamente as mesmas, né? Tem trincas diferentes. Então, se é uma pequena mudança nessa trinca e continua condicionando o mesmo aminoácido, não tem grandes problemas. Se produz uma proteína que inviabiliza o desenvolvimento do indivíduo, também esse indivíduo não vai se desenvolver e não vai deixar essa herança genética para um descendente. O ambiente também controla um pouquinho isso. As modificações que, depois de muitas mutações, ocorreram no organismo de um ser vivo. Se ela é boa para ele viver naquele ambiente, ele sobrevive e se reproduz. Se ela não é, ele pode morrer e não deixar descendente. Isso se chama seleção natural e a gente vai ver lá quando a gente for estudar evolução, que tem tudo a ver com mutação, seleção natural. Mas essas mutações, elas vão ocorrendo naturalmente também. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso, meninos? Não, tranquilo. Mas essas mutações também podem originar genes que façam com que alguma coisa no nosso organismo não fique tão legal, né? Então, vão gerar aí problemas genéticos, que a gente chama de doenças genéticas. Por exemplo, no caso da anemia falciforme, que a pessoa sobrevive, tem que ter alguns cuidados aí de saúde para sobreviver. Claro que ela tem uma vida um pouco mais complicada, porque tem que ter muito cuidado, e é originada da mutação de um gene que vai originar aí um gene alterado e que vai dar a doença, mas que a pessoa consegue sobreviver, né? A gente tem algumas doenças genéticas que acontecem isso. Aqui, ó, é um caso de uma mutação que modificou a base, mas não modificou o aminoácido que ela se liga, que é a glutamina, né? Então, tanto GAA, essa trinca, quanto GAG, que mudou ali, ó, mudou do A para o G, mas não alterou o aminoácido. Então, a gente chama de mutação silenciosa, não teve grandes problemas aí. E no caso aqui de cima teve. E eu pensei de falar um pouquinho do heredograma, porque ele é uma representação gráfica que, quando trabalha problemas genéticos, essas características genéticas em exercícios, normalmente eles dão esse heredograma, né? Então, para pelo menos a gente saber do que se trata.
Então, a representação gráfica das relações de parentesco entre indivíduos. Por meio deles, dá para a gente ir analisando como provavelmente esse problema ou essa característica, não necessariamente seja um problema, qual é o padrão dessa característica na família? Às vezes, com algumas informações, a gente consegue identificar isso. E o heredograma, geralmente, é um esqueminha assim, onde, geralmente, também, as mulheres são representadas pelos círculos e os homens pelos quadrados, e os círculos ou quadrados cheios geralmente representam a característica que a gente está estudando e os vazios, a ausência dessa característica. Mas a ausência dessa característica não quer dizer que a pessoa não tem o gene para essa característica. E daí a gente vai conseguindo organizar e olhar o padrão dessa característica na família, se é uma característica dominante, recessiva, quem tem o gene, quem não tem o gene, quem apresenta a característica, quem não apresenta a característica. Querem falar alguma coisa, meninos? Eu só citei a questão dos portadores, só, né? Quem é porque, sim. Mesmo não apresentando, né? Mas ele carrega isso com ele. Isso. Também essa parte do heredograma é muito importante, né? Porque geralmente em exercícios do vestibular, você vai ver um exercício com heredograma e ele vai falar: essa doença ela tem qual padrão? Você não vai falar: o indivíduo 2 da geração 2, 4, ele é um heterozigoto, um homozigoto. Isso é bem legal diferenciar, né? A gente já tinha visto lá o que são características dominantes e recessivas, o que quer dizer um homozigoto e um heterozigoto. E essa forma de esquema é como se fosse... Eu até comparo, às vezes, com um mapa mental, né? Como que eu consigo organizar essas informações que eu tive anteriormente nesse esquema aqui? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a característica que a gente está estudando aqui, que a pergunta lá no exercício, seja sobre a coisa que eu acho mais simples, assim, cor do olho. Apesar da cor do olho não ser tão simples como eles tratam, no exercício normalmente fala de olho claro e olho escuro, e que o olho claro é recessivo e o escuro dominante, ok? Então, as figuras pintadas seriam indivíduos com olhos claros, e as figuras, eu estou fazendo uma suposição aqui, tá? E as figuras sem estarem pintadas seriam indivíduos com os olhos escuros. Sendo que o escuro é dominante e o claro é recessivo, então eu vou usar o gene A maiúsculo para o dominante, A minúsculo para o recessivo, ok? Então, aí a pergunta seria: quais são os genes dos indivíduos 1 e 2, aí da linha 1? Será que os... É uma pergunta para os alunos. Vamos ver se alguém responde aí no chat. Vamos mostrar. Quais são os genes dos indivíduos 1 e 2 do grupo 1, a primeira linha, para a cor dos olhos? Primeira geração. O pessoal está pensando aí. Pessoal, umas dicas para fazer esse tipo de exercício, né? Imagine que seja a sua família. Coloca lá a primeira geração como seus avós, a segunda geração como seus pais, seus tios, e a terceira os primos aí. Lembrando que a letra que a gente vai usar é A maiúsculo para quem tem olhos escuros e o minúsculo para quem tem olhos claros. E olhos escuros é dominante. E nós já trabalhamos
Essas Essas coisas, essas nomenclaturas. Vamos lá, pessoal. A professora pediu letras azão para quem é tal coisa, azinho para quem é tal coisa, azinho para quem é tal coisa. Vamos ver se vocês conseguem seguir dessa forma aí. Lembrando que vocês têm que falar os dois, né? Se nós temos a primeira geração, o número 1 e o número 2, quem é o número 1, quem é o número 2? Nas outras também. E essa pergunta é basiquérrima, assim. É a mais básica possível. Essa é... Já dei a dica da família, então fica fácil, ó. Tá? Seu avô lá na primeira linha. Seu avô era de um jeito, sua avó era de um jeito, aí seu pai nasceu. Quem tem pessoas com olhos claros na família, azuis, né? Ó, o Felipe tá no caminho certo aí. O Felipe tá lá, ó. O Felipe já acertou, os avós ele já acertou. Vamos dar nome às pessoas aí, ó. Tipo, na primeira geração, número 1 e 2. Na segunda, terceira. Como estão numerados, fica fácil a gente identificar. O segundo indivíduo da segunda geração seria o quê, Felipe? E o segundo da primeira geração? O primeiro da primeira geração. Da segunda, quer dizer. Segunda. Só lembrando, pessoal, tentem usar da forma que é mais usual, né? Tipo, sempre o dominante na frente, o recessivo depois. Porque senão a gente mesmo confunde, né? Sim, fica difícil o seu entendimento depois. Azão, então, Felipe. Azão não pode ser, né? Porque olha a terceira geração desse casal da A mesma segunda. família lá, desse casal da segunda geração. Aqui é exclusão, pessoal. A característica tem que existir para ela passar para a próxima. Tá? Então eu não tenho como te emprestar R$10 se eu não tenho R$10. Vamos lá, pessoal. Esse heredograma seria de uma doença, por exemplo, se a gente está falando de uma doença. Dominante ou recessiva? Que daí seria a característica que está pintada, né? Do indivíduo que está pintado. Olhem as semelhanças do que acontece também. A pergunta do professor foi bem legal aí. Dominante também achei. E qual que é a semelhança entre ela? Lembrando que a professora falou no comecinho aí do exercício, né? Mulheres são a bolinha e homens são o quadrado. Todas mulheres, muito bem. Já é um indicativo de alguma coisa. Quando vocês acharem que já pode dar a resposta, me fala, gente.
Essa é de qual geração, Ricardo? Essa última resposta sua. A 2? O primeiro e o segundo, sim. Seriam esses os genótipos, né? Da 2. Segue o raciocínio do Ricardo, pessoal. Ele tá indo bem aí, ó. Vamos lá. Da 3. Mas quais os da 3, né? Você tá querendo falar? Dá nome aos indivíduos. Nomeia pelos números deles. Pode colocar assim, ó, terceira linha, indivíduo 3. Terceira geração, indivíduo 4. Terceira geração, indivíduo 5. Beleza. Aí sim. Uhum. Isso. Não, o número 1 não seria azinho, azinho. Não é azinho, azinho. Ó, vamos tentar ajudar vocês. Vamos lá. Vamos já responder, né? Vamos. Chega de terrorismo. Quando você tem um heredograma, que é a linhagem parental, ou seja, os pais são normais, e tem uma criança, tem um filho afetado, isso mostra que é uma herança recessiva, tá? Porque os dois são heterozigotos, eles não têm as características, porque a característica recessiva tem que ser em homozigose, mas cada um passa o alelo recessivo que tem para a geração filial, né? Pro filho. Metade pai, metade mãe. E vai nascer um indivíduo recessivo, que seria esse 2 aqui. Ele é recessivo. Tá? Aí ele pegou e se juntou com essa mulher, se juntou com esse homem aqui do 2-1. Só que eles tiveram um indivíduo aqui recessivo também, azinho, azinho. Significa que, embora ele não tenha a alteração que a gente está falando, enfim, a doença, por exemplo, só que ele tem um gene recessivo para ela. Então, esse indivíduo 2-1, ele é um heterozigoto. Obrigatoriamente ele tem que ser, né? Para ele se ter fosse para a cor do olho, com gene A, um azão azinho, né? Que eles conhecem azão azinho. Uhum. Ele seria um heterozigoto, um azão azinho. Obrigatoriamente, os da terceira geração aqui, o 1 e o 2, eles vão ter que ser heterozigotos, porque eles não têm a alteração, só que eles têm uma mãe que é homozigota, né? Então a mãe só vai passar o alelo recessivo para eles. É o único alelo que tem para passar. O heredograma, ele mostra bem se o aluno entendeu que aquele negócio de recebeu o azão, se ele entendeu que aquilo está no gameta que os pais doam, né? Porque como que a mãe poderia transferir um gene azão se ela só tem gene azinho e se o gameta é produzido das células dela, só vai ter gene azinho. Então, eu acho que isso é uma prova que dá para você tirar para ver se a pessoa realmente entendeu o que é isso porque às vezes o problema, quando os alunos fazem problemas, é muito matemático, eles não pensam na parte biológica da coisa. E aqui no heredograma você tem que pensar na parte biológica da coisa, né? Por isso que eu citei o exemplo da família, né? Para vocês ligarem o que você tem de laços familiares aí.
Seu primo tem olho claro e você não tem, você veio da mesma família. Por quê? Né? No caso desse heredograma, vocês acham que é uma doença recessiva, mas ela é uma doença ligada a um cromossomo sexual ou ela é ligada em algum cromossomo autossomo? Vocês acham que é só coincidência só mulheres ter a doença? Ter a anomalia, né? No caso aí, ter a diferença? Pode responder no chat, pessoal. Não briguem. Um de cada vez, por favor. Então, vocês acham que, por exemplo, só foi coincidência todas as mulheres terem a alteração ou ela está ligada em algum mecanismo de algum cromossomo sexual, por exemplo, cromossomo X, que é o cromossomo que a mulher tem? O pessoal vai tomar café. Pessoal, se quiser abrir o microfone para falar também, pode falar. Está difícil escrever. Então, Felipe acha que tem alguma ligação com os cromossomos, né? Mas com sexuais, você diz. Bom, nesse caso aqui é coincidência mesmo, tá? Elas terem, né? Quando você fala, tipo, de uma doença ligada ao cromossomo X, para a mulher ter, ela precisa ter os dois alelos alterados, né? Do cromossomo X. Um ela tem que receber da mãe dela, mesmo que a mãe seja portadora, mas o pai, ele vai ter a condição, né? Porque o homem só tem um cromossomo X. Então, pelo fato do homem só ter um cromossomo X, ele acaba expressando a alteração, né? A mulher precisa de dois. Nesse caso aqui, quando a gente analisa o heredograma, a gente não vê nenhum pai afetado. Então, isso é uma doença autossômica recessiva, tá? Esse heredograma aqui é um heredograma autossômico recessivo. E aí tem vários tipos de herança que a gente consegue detectar, por exemplo, no heredograma. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher que ela é afetada, que ela é casada com com um homem normal, e todos os filhos dela têm alteração, não importa se é homem, se é mulher. Que tipo de heredograma, que tipo de herança a gente vai estar falando? Eu tenho uma mulher afetada, casada com um homem normal, e todos os filhos que ela for ter, todos vão ter alteração. Independente se é homem ou se é mulher. Consegue visualizar isso, pessoal? O professor está falando? Tenta formar as figuras mesmo. Olha, a mulher é assim, o homem é assim e os filhos nascem assim. Tenta visualizar dessa forma, assim, para um melhor entendimento. Meu Deus, dedinhos nervosos que gostam de teclar aí. Vamos lá, pessoal.
Vamos ver o que o Felipe fez. Boa, Felipe. É isso aí. Você está citando quem aí? Vamos dar uma dica, né? Esse tipo de heredograma que eu falei é um heredograma de uma condição extranuclear. Então, a herança genética está fora do núcleo. Está em uma organela específica que nós temos, que tem DNA também. Que organela que está dentro da célula e tem um DNA diferente da célula onde ela está? Foi falado isso já, hein? Coisa doida, né? É, mas não é. É, o povo tá com frio. Então, pessoal, lembra quando a gente estudou biologia celular? A gente viu a parte das organelas, a gente viu que a mitocôndria, ela é uma organela que ela tem um DNA circular, né? Esse DNA ele produz algumas proteínas que vão atuar na respiração celular, né? E quando você tem alterações no DNA mitocondrial, surgem algumas doenças, né? Só que no caso no caso da herança, né, da mãe ter filhos com essa característica, só vai importar as mitocôndrias da mãe. Então, por exemplo, a mãe é portadora de uma doença mitocondrial. Existem algumas formas, por exemplo, de diabetes, algumas miopatias que são mitocondriais, né? Essa mãe tem a doença mitocondrial e ela é casada com um cara que não tem nenhuma alteração na mitocôndria. Quando eles têm um filho, a mãe, ela transfere as mitocôndrias dela para o filho, né? Quando a gente estudou biologia celular, a gente viu que, por exemplo, o ovócito é uma célula que tem muita mitocôndria. E as mitocôndrias do espermatozoide estão tudo na região do flagelo, dando ATP para o espermatozoide se locomover, né? Fazer a locomoção dele até o ovócito. Então, quando o espermatozoide fecunda, o que entra dentro do óvulo é só o material genético mesmo. Não chega a entrar mitocôndria. Então, todas as mitocôndrias nossas, nós herdamos da nossa mãe, tá? Então, se sua mãe tem uma doença mitocondrial, e ela tem filhos, todos os filhos dela vão ter a mesma característica dela, porque só ela doa, né, as mitocôndrias. O pai não tem uma participação ativa nessa parte da herança mitocondrial. Então, quando vocês verem uma mulher casada com um homem normal e todos os filhos, independente do sexo, homem e mulher, tiverem a característica, é porque é uma característica mitocondrial, tá? Beleza, pessoal? Beleza? Deixa eu voltar um pouquinho para falar uma coisa também, que a gente falou de mutação, mas não falou de trissomias ou... Eu pus aqui. É muito comum as pessoas perguntarem sobre a síndrome de Down, né? Não
tem só a síndrome de Down, tem outras síndromes, mas eu vou falar sobre a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, é quando vem 3 cromossomos ao invés de 2, e isso vai gerar um conjunto de alterações na formação da pessoa. Antigamente, o pessoal utilizava o termo aberrações cromossômicas, que é horroroso, né? Eu acho que nem usa mais. Às vezes, se você pega algum texto muito antigo, ainda está escrito assim. Mas essas pessoas que têm esses tipos de alterações genéticas, elas conseguem sobreviver. Algumas, às vezes, têm alguns problemas que ela acaba indo ao óbito mais cedo ou não, mas durante o tempo que ela está viva, ela consegue sobreviver, ela precisa de alguns cuidados diferentes, mas ela é uma pessoa que tem o direito à vida social como qualquer outro. Até muito pouco tempo, essas pessoas eram retiradas do convívio social, não se expunha muito essas pessoas à vida social, e isso também é uma coisa muito triste, né? Hoje a gente trabalha com a situação de que todas as pessoas precisam ter convívio social e a gente precisa aceitar o diferente e ter paciência com isso e entender que nem todo mundo é tão normal assim. O que é ser normal, né? Eu acho que é muito, não difícil, mas é muito delicado falar sobre as pessoas com necessidades especiais, porque todas as pessoas têm o mesmo direito à vida social. E, né, seja ela com necessidades especiais ou não, e hoje em dia é muito relativo o que é normal, o que é o normal, né? Principalmente nesses tempos que a gente está vivendo. O que é o normal? É normal, né? E é uma grande questão. Então a gente fala que essas pessoas elas têm um grupo de situações diferentes porque ela tem um cromossomo número 21 a mais. E esse cromossomo faz com que aconteçam essas alterações, mas que essa pessoa tem o mesmo direito que todos os outros têm à vida social e a desfrutar de tudo que essa sociedade pode oferecer a ela. E assim como a síndrome de Down, tem outras síndromes e chama síndrome exatamente por isso, porque é um conjunto de alterações. Nesse caso, genética. Existem outras síndromes, né? Depende do cromossomo e como que isso vai se mostrar, mas eu só coloquei porque essa é uma pergunta recorrente também, é uma questão que os alunos às vezes querem saber. E aí, nesse caso, não é porque o pai ou a mãe... não acontece quando o pai e a mãe é síndrome de Down, e aí o filho... pode nascer um filho com síndrome de Down em que o pai e a mãe não sejam portadores da síndrome de Down, né? Meninos, vocês querem acrescentar aí? No caso dessas aneuploidias, ela está bem ligada com a idade materna, né? Pelo aquele motivo que eu falei dos óvulos, né? Exatamente, né? Eles já vêm praticamente prontos. Os óvulos durante até a vida intrauterina da mulher já começa uma maturação, né? Só que esses óvulos ficam congelados em uma etapa da divisão celular, né? Então, com o passar do tempo, esses óvulos ficam suscetíveis a erros durante a divisão dos cromossomos lá na meiose. E pode gerar um indivíduo com uma síndrome, né? Então, por exemplo, na hora de ocorrer a separação, as duas cromátides vão para um único ovócito e o outro fica sem nada. E aí ocorre essas aneuploidias, né? Tem várias, como a Márcia falou. Tem a síndrome de Down, é a mais conhecida, mas tem síndrome de Patau, que é uma trissomia também, síndrome de Edwards,
Tem o síndrome de Cri-du-Chat, que é a síndrome do miado do gato. Klinefelter, né? Síndrome de Turner. Síndrome de Klinefelter, que é quando o homem tem 2 cromossomos X e um Y. Né? Então tem várias síndromes ligadas aí a essas aneuploidias. E depois eu tinha colocado também, a gente já tinha falado da anemia falciforme, né, que era ligada a um gene que sofreu mutação, e o albinismo também é outra característica que a gente já falou até em algumas aulas, mas que eles perguntam muito, que também é a mutação de um dos alelos, né, e aí condiciona a não produção da melanina ou produção em menor quantidade, e aí essas pessoas vão ter um problema com a exposição ao sol, porque a melanina é que protege o nosso organismo do sol. E aí eu acho que a gente já falou de todas os problemas ligados à genética e as facilidades que a genética nos traz, e era isso que a gente tinha para falar hoje. Vocês têm mais alguma coisa para complementar, meninos? Não. Né, do que foi proposto aí hoje, acho que era isso mesmo. Deixa eu acabar aqui a apresentação. Então é isso aí, pessoal.